Shalom e bem-vindos a Via Rapta Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco durante os próximos 30 minutos, porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. We've all heard people say, I'm doing the best. Todos nós já ouvimos alguém dizer, estou fazendo o melhor que posso. E com frequência, quando alguém diz isso, os demais toleram o que tenha acontecido. Ou seja, se fazem o melhor que podem, temos que aceitar isso. Mas entendamos algo. Para Deus, nunca o seu melhor esforço será algo aceitável. Nunca poderá parar diante do seu trono de juízo e lhe dizer, Deus, eu fiz o melhor que pude, para que ele te responda algo assim como, bem, tudo bem, entra no meu reino. O que você fez foi suficiente. Devemos entender isso. A palavra de Deus nos diz que devemos ser novas criaturas, ou seja, espiritualmente renovados com o fim de fazer as coisas que Deus deseja. E não só o que Ele deseja, mas, na verdade, o que Ele demanda. Ele ordena que nos comportemos dessa maneira, se realmente queremos lhe agradar. Recordo uma passagem das Escrituras do livro de Romanos, capítulo 12. Ali Paulo escreve e nos dá alguns mandamentos, debaixo da guia do Espírito Santo, claro. Ele diz, não se conformem com esse mundo, mas sejam transformados, ou seja, sejam dessa nova criação. Experimentem a mudança que só o Espírito Santo pode produzir na vida de uma pessoa, a regeneração. Isso é o que eu quero que vejam. Quando nos dizem, sejam transformados, também nos indica como fazê-lo, e é por uma mente renovada. Agora, se você busca na sua Bíblia, provavelmente dirá, sejam transformados pela renovação da sua mente. Mas entendam algo, os melhores manuscritos não incluem a palavra suas. Em segundo lugar, essa frase, renovação das suas mentes, não diz renovação, o que falaria de um particípio. Isso indicaria um processo que atravessamos, mediante o qual nossas mentes são mudadas, mas não diz a renovação das suas mentes. O que é que ele literalmente diz? Por uma mente renovada. Ao que se refere Paulo? A mente do Messias. Aqui está o fato bíblico. Devemos pensar diferente, e para fazê-lo necessitamos de uma mente diferente. Qual mente? A mente do Messias. Devemos substituir nossas mentes, nossa maneira de pensar, pela mente e maneira de pensar dele. Te darei outro exemplo bíblico para sustentar isso. Voltaremos a ver mais adiante, também no estudo do livro de Mateus. Não hoje, mas em algumas semanas. Uma certa vez, o Messias estava compartilhando uma verdade com respeito à vontade de Deus. Ele revelou que iria à Páscoa em Jerusalém, e ali ele seria executado, que daria a sua vida. E o que disse Pedro? Pedro disse, jamais. Isso não vai acontecer. De fato, Pedro começou, segundo a Bíblia, a repreender Yeshua, a Jesus de Nazaré, o mesmíssimo Filho de Deus. E o que disse o Messias como resposta? E, por favor, prestem atenção a essas palavras. Ele disse a Pedro,
Aparta-te de mim, Satanás. Entendam algo. Quando estamos em desacordo com Deus, como quem nos comportamos? Como nosso inimigo, Satanás. Ele disse: te repreendo, Satanás, porque não está pensando como deveria. Está pensando como pensa um homem. Ouviram isso? O Messias estava desgostoso com Pedro, porque Pedro, um homem, estava pensando como um homem. E você poderia dizer: e de que outra maneira poderia pensar uma pessoa? Um ser humano pensa como um ser humano, mas fazer isso jamais é aceitável diante de Deus. Por quê? Devemos ser novas criaturas. Devemos experimentar essa mudança, essa regeneração que vem pelo Espírito Santo. Devemos ser novas criaturas no Messias para que unicamente, dessa maneira, possamos pensar de forma adequada. Pegue sua Bíblia e venha comigo ao livro de Mateus, capítulo 15. Livro de Mateus, capítulo 15. Já vimos algo. Vimos que líderes muito importantes chegaram de Jerusalém. Falo dos escribas e fariseus. E quando eles viram os discípulos do Messias, disseram o seguinte: teus discípulos estão quebrando as tradições dos anciões. E entendamos algo, e é que do que eles falam não tem a ver com as Escrituras. Mas eles falam das suas tradições e especificamente da tradição de lavar as mãos. Por quê? Como eu expliquei na semana passada, não tem nada, e direi de novo, não tem nada a ver com as leis do kashrut. As leis alimentícias nas quais pensamos frequentemente quando escutamos o termo kosher. Não. O Messias e eles falavam sobre a contaminação, aquilo que é impuro, aquilo que é considerado imundo. O que, de acordo com as tradições, e quero enfatizar isso, segundo as suas tradições, aquilo que é imundo pode ser aderido à comida, e o contexto seria, obviamente, a comida kosher. Ou seja, estão comendo alimentos permitidos segundo a lei de Moisés. Mas aquilo é imundo. Aquilo que é impuro se adere à comida. E se você come, se entra na sua boca, sua forma de pensar era que isso contaminaria a pessoa e a faria imunda. E tudo isso se baseia nos ensinamentos de homens, e não na palavra de Deus. Nada do que se discute nesse contexto se encontra na lei de Moisés. O que o Messias lhes disse, então, quando começaram a criticar seus discípulos? Lhes disse, e comecemos com isso. Leiam comigo o versículo 7. Mateus, capítulo 15, versículo 7. Qual é a primeira palavra que vemos? Hipócritas. É uma palavra muito forte. Aqui temos Yeshua, Jesus de Nazaré, falando com pessoas muito importantes que vieram de Jerusalém para escutá-lo e que vieram para criticar e julgar que seus discípulos comem o pão sem antes ter lavado as mãos, pelo qual poderiam se contagiar pela contaminação do pão através das mãos ao comê-lo. Mas essa é a verdade bíblica. Eles estavam preocupados pela contaminação, mas eles sabiam a verdade. Por isso, Yeshua lhes chamou de hipócritas. Um hipócrita é alguém que conhece a verdade, mas a rejeita. E com o fim de esconder a sua desobediência, com o fim de justificar o que eles queriam, fazem com que todas as suas ações sejam religiosamente apropriadas, mas por dentro eles sabem que não são. Por isso, Yeshua lhes chama de hipócritas. Uma vez mais, hipócritas. E me encanta isso. De imediato vai à profecia. Várias vezes lhes disse que quando o Messias ensina, ele utiliza os escritos dos profetas. E diz aqui, e é uma palavra para algo que é bom,
algo que está bem. Ele diz, hipócritas. Bem profetizou sobre vocês o profeta Isaías quando disse, e vai às Escrituras. Eles não, eles buscavam os escritos dos homens. Mas o Filho de Deus, o Messias Yeshua, Jesus Cristo, ele busca a verdade profética e diz, bem profetizou sobre vocês Isaías quando disse. E o que Isaías revela sobre o povo? Ele diz, esse povo se aproxima de mim com sua boca e me honra com seus lábios. Mas qual é o problema? Mas seus corações, e quero ler isso e traduzi-lo de forma cuidadosa e precisa. A seguinte palavra que aparece no texto é a palavra para estar muito longe, à distância. E o que quer dizer é o seguinte, esse povo, ainda que digam coisas agradáveis, me honra com suas bocas e com seus lábios. Dizem coisas bonitas. A verdade do assunto é que longe. E a seguinte palavra significa manter algo. Eles mantêm a si mesmos longe da verdade. Por que digo isso? Porque eles estão longe do Messias. Mantêm a si mesmos assim. E o que mais eles fazem? Versículo 9. Esse é seu problema. E a seguinte palavra é muito informativa. Eles estão abraçando ensinamentos de homens, não os ensinamentos de Deus. Eles deixam de lado os ensinamentos de Deus para justificar o que eles querem, na sua própria perspectiva, para ver as coisas que eles querem ver. E qual é a seguinte palavra? Vaidade. Essa palavra significa algo que é inútil, e é a vaidade. E aqui há algo a entender sobre a inutilidade e a vaidade numa perspectiva bíblica. Devemos entender isso como algo que não é duradouro, que não tem uma relevância que perdure no tempo. Em outras palavras, algo que não está relacionado com o reino de Deus. Sempre que seguimos os ensinamentos do homem, deixando de lado a palavra de Deus, deixando de lado a revelação de Deus e seus mandamentos, isso nos converte em pessoas que vivem uma vida inútil, uma vida vã, que não tem conexão com o reino. Assim que diz, mas em vão ou inutilmente eles me adoram, ensinando como doutrina os preceitos, os mandamentos dos homens. Aqui está o problema. Quando os indivíduos ensinam os pensamentos dos homens, os caminhos dos homens, as perspectivas dos homens, como se fossem doutrinas de Deus, isso sempre desagradará a Deus e carecerá de relevância eterna. Então, no que você está baseando a sua vida? Em ensinamentos e interpretações de homens ou na palavra de Deus? E é só quando vemos as coisas na perspectiva de Deus é que podemos tomar decisões sábias, fazendo coisas que agradam a Ele e que são dignas de louvor, que produzirão, não que Deus te ame, porque Ele já te ama, mas sim vão atrair suas bênçãos, sua intimidade, sua presença em tua vida. Então, ele diz, mas em vão eles me adoram, ensinando as doutrinas, ensinando como doutrinas os preceitos e mandamentos dos homens, e chamando a multidão, esse é o Messias, chamando a multidão, disse a eles, bem, os fariseus e escribas estavam ensinando, mas ele diz, ao contrário de tudo isso, escutem e se façam sábios. Essa palavra para escutar demanda uma resposta. É escutar de modo que possa obedecer.
E não somos salvos pela obediência. Mas me permita dizer que existe um resultado muito importante, algo derivado de ouvir a palavra de Deus e implementá-la em sua vida. E qual será? Deus nos dá entendimento. Deus nos ensina. É no meio da obediência que Ele toma a sua verdade, sua sabedoria, o entendimento correto, a perspectiva de Deus e a implanta na sua mente, de maneira que você ter a mente de Cristo, que você possa ter o entendimento correto sobre como tomar decisões sábias, decisões que honram a Deus. Então ele se volta e começa a falar com a multidão. Escutem e entendam. E o que disse logo? Não é o que entra à boca o que contamina o homem. Essa frase, e quero enfatizá-la por um momento, literalmente diz: ao homem. E por que esse artigo está determinado? Porque nos fala de uma situação que é absoluta para toda a humanidade. O artigo determinado, essa palavra ao, aparece antes de homem. Ao homem. Porque fala de uma situação que sempre, a todo momento, é verdadeira. Não existe violação a isso. Uma vez mais, diz: escutem e entendam. Porque não é o que entra na boca, ou seja, o que você come, o que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, ele diz: existe uma situação absoluta. O que você põe na sua boca não é o que te contamina. Essas coisas não têm imundícies espirituais junto a elas. Ao contrário, é o que sai da tua boca. Isso é, todas essas coisas que saem da tua boca são as que contaminam a humanidade. Versículo 12. Depois de dizer isso, e quero enfatizá-lo bem, a maneira como disse, e veremos o que diz agora mesmo, o disse com dureza. Ele disse: o que estes fariseus e escribas estão ensinando é falso. Não creiam neles. E, portanto, notem o que passa. Então, seus discípulos vieram a ele e lhe disseram: acaso não sabem que os fariseus, tendo escutado essa palavra, se ofenderam? Bem, há duas coisas aqui que estão muito mal. Em primeiro lugar, quando eles dizem, acaso não sabem, vocês devem entender que ele é o Filho de Deus. Ele sabe tudo. Ele faz tudo perfeito e com a intenção correta. E o fato de que esses fariseus estejam ofendidos não é importante. Por quê? Porque se sentem ofendidos. Porque seu falso ensinamento foi exposto por Deus. Agora, ele não faz isso com ódio. Eles necessitam ouvir a verdade. E às vezes nós devemos escutar a verdade duramente para poder despertar. Isso é sério. E essas palavras, ainda que sejam ofensivas para alguns, podem também conduzir ao arrependimento. Assim que os discípulos vêm a ele, e lhe dizem: acaso não sabe que os fariseus, depois de ouvirem essa palavra, estão ofendidos? Versículo 13, segunda parte. Mas respondendo ele, e diz isso, respondendo ele, para enfatizar. Esse verbo está no particípio. A maioria das Bíblias não a traduz desse modo. Um particípio presente em grego tem uma característica única, um propósito único. Qual será? Um particípio descreve. Existe um propósito descritivo sempre que se utiliza o particípio e sua resposta. O que veremos? O descreve. Pode ser algo surpreendente para você. Vejam novamente, versículo 13. Mas respondendo ele, se referindo a Yeshua, disse: toda a planta, ou seja, sem exceções, que meu Pai Celestial não plantou, será desarraigada. E essa palavra desarraigada, como vimos em passagens anteriores, nos fala de que muitos, e ao mesmo tempo, serão arrancados e lançados ao fogo.
É um termo de juízo, muito importante. Então diz, eles estão ofendidos agora, mas esperem até o juízo. Então não há exceções. Toda planta que não foi plantada por meu Pai Celestial serão arrancadas. E vejam já o versículo 14. Deixem eles para lá. Não prestem atenção a eles, nem aos sentimentos. Se sentem ofendidos. Alguém pensaria que o correto diante de Deus é se aproximar deles e dizer: sinto muito se te ofendi, não foi minha intenção, espero que aceitem minhas desculpas. Espere um momento. Esse é o Filho de Deus. Ele nunca faz nada porque tenha que se desculpar. O que ele está fazendo é revelar sua sinceridade no texto. Em outras palavras, isso não é só sincero, mas é algo muito sério. E lhes diz, deixem eles para lá. Por quê? Cegos, guias de cegos. E quando um cego guia outro cego, ambos dizem, no versículo 14, ambos cairão no fosso. O que é a cegueira? Por que os chama de guias cegos? Porque estão confiando no seu próprio entendimento, em sua própria perspectiva. Em outras palavras, estão espiritualmente fazendo o melhor que podem, mas rejeitaram a verdade de Deus. Portanto, eles não são uma nova criação, não têm a mente de Cristo. E, por consequência, o que será deles? Essa é uma implicação muito séria. Quando você segue a guias cegos, aqueles que não têm a luz da palavra de Deus, que não estão vendo as coisas de uma perspectiva da Bíblia, eles não te oferecerão uma interpretação bíblica sã e farão que você também caia no fosso. De novo, isso é muito sério. Devemos entender a sinceridade do texto e como nos fala sobre um resultado que tem graves implicações. Versículo 15. Mas, e esta palavra significa em contraste com mas Pedro, e como com frequência reafirmo. Tinha que ser Pedro, certo? Mas Pedro, respondendo, lhe disse, explica-nos essa parábola. Bem, isso é algo bom. Ele quer saber a intenção dessa parábola quando diz, não é o que entra no teu corpo, na tua boca, o que contamina uma pessoa. Pedro escuta isso e se surpreende, pois não é o que entra, mas o que sai, o que contamina, e ele deseja um maior entendimento, o que é algo bom. Então diz, Pedro, respondendo, lhe disse, explica-nos essa parábola. Versículo 16. E Yeshua disse, todavia, e isso denota um grau de decepção. Todavia, não são maduros. Todavia, não cresceram no entendimento da palavra de Deus. Falhar nesse aspecto é algo que desagrada muito a Deus. Então diz, todavia, vocês se encontram. E a palavra aqui, possivelmente suas Bíblias digam sem entendimento, sem entender. Mas se realmente entendem o grego, significa estar contra o entendimento. Se você se aproxima de Deus com o desejo de aprender a verdade, Ele te revelará. Se você ora sobre a palavra de Deus e pede, Deus, me ajuda a entendê-la, e diligentemente aplica a metodologia bíblica para entender a palavra de Deus, o Espírito Santo será teu mestre, conhecerá a verdade. Mas se você confia no teu próprio entendimento e diz, assim é como vejo, se você confia no teu próprio entendimento, você está se opondo ao verdadeiro conhecimento da verdade de Deus. Ele diz, já não sejam sem entendimento, porque não compreendem que tudo o que entra na boca também entra do estômago, certo? Não é difícil de entender. Você come algo, passa por tua boca, pelo estômago e logo sai. É lançado.
E a seguinte palavra pode ser traduzida como sanitário, inodoro. É simplesmente lançado fora. Isso é o que acontece. Então, quando eles alegam que há contaminação que poderá chegar à comida, qual é o problema? Se Deus não o quer para nossa nutrição, tudo será expulso. Nós, como diz a palavra de Deus, fomos criados de uma maneira maravilhosa. Versículo 18. Mas ao contrário do que os escribas e fariseus ensinam, o que sai fora da boca provém do coração. Dali sai. O que sai do teu coração e passa por tua boca, ou seja, o que você diz, essas coisas contaminam ao homem. E é o mesmo termo, o homem, para falar de uma verdade universal. Algo que afeta toda a humanidade. Quero que escutem isso. É o que dizemos. Porque o que dizemos manifesta, revela a condição do nosso coração. Essas coisas que saem da nossa boca, o que dizemos, é o que contamina o homem. Versículo 19. Porque o que sai do coração, bem, se trata de maus pensamentos, homicídios, adultério, imoralidade sexual, roubo, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas condutas, diz ele, as que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos não contamina uma pessoa. Insisto, essa é a terceira vez que nos diz qual é o assunto. Não se trata de kashrut ou das leis kosher. Ele diz, o que você come vai à tua boca, ao teu estômago e é expulso no inodoro. Não é importante. Está colocando uma ênfase equivocada no assunto. Qual é a ênfase correta? Não é o que a pessoa come, mas o que ela diz. Porque a maneira como falamos revela a condição do coração. E é o que sai do teu coração, o que revela aquilo que é imundo e que contamina. Nosso coração é revelado, sua condição, pelas palavras que proferimos. Que sabedoria é essa do Filho de Deus! E minha esperança é que apliquemos essa sabedoria para deixarmos de ser essas pessoas sem entendimento e sermos pessoas sábias nas coisas de Deus. Até a próxima. Que Deus lhes abençoe ricamente. Shalom, desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.